Atenção você ouvinte da nossa frequência AM 102,5 e também você telespectador da ZYB 152. Em 5 segundos confira mais uma edição do nosso Bio Rural. Atenção para o top de 5 segundos. Leite pasteurizado Cativa, o leite mais cativante da região. Margarina Qualy, qualidade de vida começa com Qualy. Café Pelé, o café mais delicioso da região. Doce de leite Tatitânia, trazendo a doçura do interior desde 1992. Tirolês, quem é apaixonado ama tirolês. Boa noite! Hoje iremos falar com você, trabalhador rural, sobre o uso de pesticidas em lavouras em toda a região, que podem gerar prejuízos a nível de saúde, tanto do trabalhador como do consumidor. É isso mesmo, Carol. Essa semana, em nossa região, tivemos um caso de intoxicação com o trabalhador José da Silva, de 49 anos, agricultor há quase 30 anos. Vamos analisar os riscos do uso de pesticidas em nossa reportagem com Guilherme Araújo. De fato, o uso de pesticidas em lavouras de nossa região tem causado diversos transtornos para os agricultores e operadores que manipulam essas substâncias. Sobre esse assunto, a nossa equipe trouxe a doutora Jaqueline Martins, biomédica, coordenadora da Vigilância Epidemiológica em Saúde do nosso município, para falar um pouco sobre os riscos que essas substâncias podem causar. Bom dia. Sobre os pesticidas, o intuito deles é eliminar as pragas nas lavouras e também gerar pontos positivos como aumento da produtividade, diminuição da jornada de trabalho também e diminuição dos custos, As classes que a gente pode abordar de pesticidas são, por exemplo, os herbicidas, que são utilizados para ervas daninhas, os fungicidas para fungos, os larvicidas na fase larvária do inseto são utilizados e os inseticidas na fase adulta do inseto, Sobre os pesticidas, podemos exemplificar alguns deles. O mais utilizado seria o inseticida. Existe uma classe chamada organofosforado, que é uma classe dessa substância de inseticidas, e que a gente pode citar a ação dele. Ele age no sistema nervoso central, tanto dos mamíferos, quanto dos insetos. E ele gera uma inibição, um bloqueio nas enzimas principais do sistema nervoso central, que seriam as colinesterases, Elas são bastante atuantes no desenvolvimento do sistema nervoso. Então, as colinesterases são responsáveis por degradar um neurotransmissor que a gente chama de acetilcolina. A acetilcolina, quando ela não é degradada, no caso, porque a enzima está bloqueada, ela gera um aumento da atividade do sistema nervoso central. Então, esse aumento acarreta a morte do inseto, Qual que é o problema? O problema são os trabalhadores envolvidos. Por quê? Porque esse tipo de substância também age no organismo deles e bem como os alimentos contaminados por esse tipo de pesticida chega na mesa do consumidor, então prejudica também, de certa forma, a saúde do consumidor. Temos também, não só isso, a contaminação do solo ao qual aquela plantação houve aplicação desse tipo de pesticida, porque os nutrientes do solo vão se esvaindo, acaba ficando pobre em nutrientes, e bem como seus efluentes também são prejudicados. Existem estudos recentes que condizem que a estrutura molecular, a estrutura química dessa substância, ela é de difícil degradação, por isso que ela polui muito frequentemente e é difícil de eliminar, por exemplo, dos rios contaminados, nas redondezas dessa lavoura, dessa plantação. Muito obrigado, doutora.
Agora, sobre esse mesmo assunto, seguimos com a repórter Lauren Dias. Obrigada, Guilherme. Continuando agora sobre o uso de pesticidas, que é utilizado desde a sua aparição na Segunda Guerra Mundial e foi um fator influenciador para a Revolução Verde na década de 50, conversaremos agora com duas funcionárias da empresa Grão-Bão, que cuida do cultivo e a comercialização de milho na região. Senhorita Linervina e Karine, bom dia. Bom dia a todos. Sobre o uso de pesticidas, nossa empresa visa a diminuição da quantidade aplicada do produto no alimento produzido, bem como a orientação do trabalhador rural a utilizar equipamentos de proteção individual e coletiva como luvas, máscaras e óculos de proteção, prevista na norma regulamentadora número 31 do Ministério do Trabalho. Além da utilização de equipamento de proteção individual, quais seriam outras medidas adotadas para minimizar o impacto ambiental? Perfeito, Lauren. Hoje em dia nós estamos lançando mão muito da tecnologia a nosso favor. A nossa empresa está fazendo a compra de drones. Para quê? Porque os drones eles são uma tecnologia mais avançada, mais específica e muito mais segura para o trabalhador. Porque o trabalhador não tem um contato direto com o agrotóxico, que será utilizado na plantação. E também, através dos recursos de imagem e de vídeo, nós conseguimos detectar onde se localizam as pragas. Desse jeito, a gente consegue também diminuir o quê? O uso do agrotóxico, que antigamente, o que era feito, ainda hoje é utilizado. Os aviões de pequeno porte que sobrevoam a plantação, os aviões tripulados, né, com os trabalhadores, e pulverizam muito agrotóxico, uma quantidade muito grande desse agrotóxico na plantação, e isso não é interessante, né? Então, desta forma, o que a gente pode concluir? Benefícios em geral. Para quem? Para três esferas principais. Primeiro, para a nossa empresa, nós conseguimos diminuir os custos com insumos, com os agrotóxicos e também com a mão de obra. Em segundo lugar, nós conseguimos também minimizar os impactos ambientais, que é muito importante, com a diminuição da poluição atmosférica, devido à diminuição do uso do agrotóxico e também da diminuição da contaminação do solo. E em terceiro e último, e não menos importante, para o nosso consumidor final, que é a nossa peça-chave da nossa empresa. Oferecendo para esse consumidor o quê? Um produto de maior qualidade, com menos uso de agrotóxico, que é a filosofia da nossa empresa. Essa tecnologia tem nos ajudado muito e só tem agregado ainda mais ao sucesso do nosso negócio. Bom, com isso podemos notar que a tecnologia vem revolucionando até no campo. Obrigada pela participação e seguiremos agora com a repórter Leidiane da Silva. Obrigada, Lauren Dias. Estamos aqui no alto do Morro Baixo com a senhora Udilane Meridiani, especialista em vigilância da saúde, que contará um pouquinho sobre as consequências entre o contato dos pesticidas com o organismo e como isso pode se tornar um problema para a saúde pública. Bom, um paciente intoxicado por pesticida, como foi o caso do senhor José da Silva, ele pode apresentar sinais clínicos bem evidentes do quadro, dependendo do tipo de exposição, da quantidade de substância com a qual ele entrou em contato e do período de tempo ao qual ele foi exposto. Porque a substância química ela pode se acumular em tecidos, principalmente as células adiposas. Os sinais clínicos mais evidentes e iniciais são dores de cabeça, tontura, náuseas, dores abdominais, diarreia, suores. Sintomas, conforme vai agravando o quadro, pode aparecer perda de clareza e escurecimento da visão, confusão mental, tensão no tórax, tosse, podendo ocorrer inclusive edema pulmonar, descontrole, perda da consciência e convulsões são indícios de envenenamento grave. Bom, com o aumento do uso de pesticidas, atualmente nós observamos um grande impacto na saúde pública. E o Ministério da Saúde ele tem como função regulamentar o uso, enquanto as vigilâncias sanitárias locais elas devem fiscalizar, para que as medidas protetivas sejam realmente implementadas e os riscos advindos com o uso sejam minimizados. Obrigada, doutora Udilane Meridiani. Agora é com você, Carolina Bonner. E depois dos esclarecimentos dados pelos especialistas e os depoimentos, informamos que o senhor José da Silva encontra-se na Santa Casa do município de Vista Alegre, interior de Minas, onde está fora de perigo. E com essa notícia, encerramos o jornal de hoje. Boa noite. Boa noite!
Ah lá, tô filmando. Boa, gato, tá maravilhosa. Arrasou. Eu vou pôr isso, vocês acham que não? É lógico, né? Ai, arrasou. A gente não passou nem um batomzinho. Eu falei pra vocês irem maquiada, né? Eu falei. Pronto. Na hora que você quiser. E depois dos esclarecimentos dados pelas especialistas e os depoimentos, informamos que o senhor José da Silva encontra-se na Santa Casa do município de Vista Alegre, interior de Minas, onde se encontra fora de perigo. O que eu falo agora? Agora, calma aí. Deixa eu respirar. Tá gravando! Ó, tô gravando. O que vocês quiserem fazer aí, pode fazer. Ah, subir aí? Tadinha. A cara da Lídia é melhor. Quebra o osso, louco? Tem a dentada. Olha lá, tá dando coice ali, gente. Ê, menina. Mas era pra ele Oroco. Fora. Volta aqui, senhor. Olha o repórter! Senhora, volta aqui, senhora. Senhora, volta aqui. É verdade que você não vai pro serviço, senhora? Volta. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight.